Oh my dear friend, welcome to the lesson number 6, ok? Este que é o seu Expert English 2.0, este que é o seu curso de inglês que estamos a dar aqui. Então seja bem-vindo e desde já quero aqui agradecer você que está sempre a fazer os exercícios, está a baixar o conteúdo aqui no PPT e a interagir, porque essa interação comigo, ao fazer os exercícios, a interagir com o prof, vai te ajudar a se tornar fluente e vai te ajudar a melhorar a tua escrita, e porque quanto mais interação, mais melhoria terás no teu inglês. E por outra, não param de fazer os hábitos que aconselhamos na primeira aula, não param de desenvolver aqueles hábitos, porque é aqueles hábitos que vai te tornar fluente em inglês. Ou seja, vais conciliar os hábitos a desenvolver na língua inglesa e conciliar estes mesmos hábitos com as aulas que estamos a lecionar aqui. Ok? Então, sem mais delongas, let's get to the lesson. Mas lembram que a aula passada nós falamos do making question and give answer, ok? Fazer perguntas e dar as suas respectivas respostas. E hoje, sem mais delongas, como prometido de vídeo, vamos falar sobre recognizing tenses, ok? Reconhecer as frases, ou seja, saber os tempos verbais em inglês, ok? Let's get down to the lesson. Our lesson today is recognizing tenses, ok? Recognizing tenses vai ser reconhecendo os tempos verbais. Tenses vai ser tempos verbais em inglês. Vamos falar do present simple tense, ok? Do past simple tense e vamos falar também do future tense, ok? Então, sem mais delongas, vamos diretamente para o present simple tense. O present simple tense é usado para situações regulares, ou seja, para situações rotineiras, aquelas coisas que você faz frequentemente, situações de rotina. As situações de rotina você usa o present simple tense, ou seja, pode não estar a fazer agora, mas é algo que você faz rotineiramente, é algo que você faz frequentemente. Então você vai usar o present simple tense para estas situações, ok? A título de exemplo, temos aqui, for example, she drives a truck. She drives a truck. She drives a truck vai significar, ok? She drives a truck vai significar ela conduz um caminhão, ok? Não necessariamente que ela está a conduzir agora, porque isso é o que estás a fazer agora é a nossa aula da próxima aula, ok? Que vamos falar sobre present continuous, que é situações que estão acontecendo. É uma aula importantíssima, o present continuous, então fique ligado já à próxima aula. Hoje estamos a falar do recognized tenses e estamos precisamente agora a falar do present simple tense. She drives a truck vai significar ela conduz um caminhão, ok? Ela conduz um caminhão significa que é uma rotina dela, é uma prática rotineira. É uma prática que ela faz por rotina, faz sempre. Por isso, she drives a car. Por que estamos a falar she drives? Ok? Vamos entender depois por que estamos a falar she drives e não she drive. E depois temos aqui outro exemplo. I play football. I play football. I play football significa que eu sou um futebolista, ou seja, eu jogo futebol frequentemente. Pode ser futebol amador, pode ser futebol profissional, mas eu estou a falar que eu jogo futebol frequentemente, ou seja, é uma rotina minha jogar futebol. Por isso eu estou a falar I play football. Eu jogo futebol, ok? Let's get it. O outro exemplo que temos aqui é o he bakes nice cakes. He bakes nice cakes vai significar ele faz bons bolos, ok? O bakes é o verbo que é usado para assar, esse ato de colocar algo no forno e tirar, em inglês nós chamamos de bakes, é assar. Podemos aqui traduzir literalmente ou de forma direta como fazer, ok? He bakes nice cakes vai significar ele faz bons bolos, ok? He bakes nice cakes. Outro exemplo que temos aqui é we study English online. We study English online, ok? We study English online vai significar nós estudamos, ou seja, nós temos tido aulas online, ou seja, eu tenho aulas online, ou seja, é uma rotina, é uma prática rotineira, nesse caso já para ti,
que já estamos na sexta aula, é uma prática tua rotineira de ter aulas online de inglês, ok? We study English online. Nós estudamos inglês online. Temos aulas online de inglês de forma rotineira, ok? E outro exemplo que temos aqui é Danny works in the bank. Danny works in the bank. Significa que o Danny trabalha no banco, ok? Danny trabalha no banco. É uma prática rotineira, ou seja, ele trabalha lá, não tem como não ir para lá, com exceção se calhar dos fins de semana, com exceção dos weekends, ok? É uma prática dele rotineira, ele tem que ir sempre trabalhar no banco. Então, o present tense remete-nos para esse tipo de situações, tá? E o último exemplo que preparamos para si é you drink a lot. You drink a lot. You drink a lot significa que tu bebes muito, ok? Tradução é tu bebes muito. Não estás a beber agora, não. Mas é uma prática tua rotineira que tu tens bebido muito. Então tu bebes muito. Nós falamos em inglês you drink a lot, ok? You drink a lot. Tu bebes muito, ok? Bebes muita água, então. Esse exemplo assim, ok? Yeah. Pode ser alcohol, can be. Então vimos aqui o present tense. Agora, o grande X da questão é por que estamos a usar she drives, he bakes, devido à conjugação do verbo. Normalmente, na terceira pessoa do singular, quando nós conjugamos um verbo, com exceção dos modal verbs, quando nós conjugamos, com exceção dos verbos auxiliares, com exceção do to be, mas quando nós conjugamos um verbo, normalmente em inglês, nós acrescentamos ES ou S depois do verbo. Isto é, na terceira pessoa do singular. Por exemplo, o verbo aqui que nós temos é drive. Ok? Temos aqui o drive. Nós, ao conjugar o drive, nós falamos I drive, you drive, he drives, she drives, está aqui no exemplo. It drives. Depois, we drive, you drive and they drive. Então, sempre que o verbo estiver na terceira pessoa do singular, he, she, it, acrescentamos S no verbo, então acrescentamos ES no verbo. Ok? Daí a questão do verbo aqui está she drives. O mesmo acontece aqui com o bake. Nós falamos I bake, you bake, he bakes, she bakes, it bakes, we bake, you bake and they bake. Então, aqui, por isso está he bakes nice cakes, ok? E daí está a razão de vocês terem a lista dos verbos, ok? Daí está a necessidade de vocês terem a lista dos verbos para entender como é que funcionam os verbos e as suas conjugações, ok? Let's get to another tense. Another tense, vamos falar do past simple tense. Já analisamos o present simple tense, agora vamos falar do past simple tense. O past simple tense é used for past situation, ok? É usado para situações do passado. Situações essas que terminaram lá no passado, ok? Situações que terminaram no passado. Por exemplo, nós temos aqui she drove a truck. She drove a truck significa ela conduziu um caminhão. É uma situação que terminou no passado. She drove a truck. Ela conduziu um caminhão. Vejam que no presente temos o drive e no passado temos o drove. Daí a necessidade de vocês terem a lista dos verbos irregulares. O drive é um verbo irregular. E os verbos irregulares têm as suas maneiras de aparecer, tanto no passado como no past participle, como no particípio passado. Daí a necessidade de vocês terem a lista dos verbos para entender como é que funcionam os verbos em termos diferentes, nesse caso os verbos irregulares, ok? Let's get. Outro exemplo que temos aqui é I played football. I played football. I played football vai significar eu joguei futebol, ou seja, já não joga, jogaste, terminou, a situação terminou no passado. Jogaste futebol, hoje já é reformado, ou então hoje não estás a jogar, daí a necessidade de o verbo estar no passado, ok? I played football. Eu joguei futebol. Outro exemplo que temos aqui é he wrote a book. He wrote a book significa ele escreveu um livro. Essa situação terminou no passado.
Ele escreveu um livro. Wrote é o passado do verbo write. Também é um verbo irregular. Não se esqueçam de ter a lista dos verbos irregulares para entender bem essa questão das conjugações dos verbos irregulares. É muito importante. É mesmo para decorar, ok? Eu também fiz muito esforço para decorar os verbos irregulares, os seus tempos. O present, o passado e o participo passado, ok? Let's get it down. O último tempo que nós vamos estudar aqui é o future tense. Diferente do português, para formar as frases no futuro em inglês, só usamos a expressão will antes do verbo, ok? É um pouquinho mais complexo em português formar frases, transformar o verbo, ou seja, conjugar o verbo no futuro. Ele altera em quase todas as pessoas. Por exemplo, temos aqui o verbo conduzir. Em português seria mais ou menos eu conduzirei, tu conduzirás, ele conduzirá, nós conduziremos, sabe? É muita alteração nas pessoas. Mas em inglês a situação já é um pouquinho mais fácil para ti. Porque temos essa expressão will que coloca todos os verbos em inglês no futuro. Todos os verbos. O will antes do verbo coloca o verbo no futuro, ok? Diferente daqui no passado, que temos simplesmente só o verbo no passado, tá? Aqui temos o will que vai colocar todos os verbos no futuro. Por exemplo, she will drive a truck. She will drive a truck significa ela conduzirá um caminhão. É uma situação no futuro, uma situação que ainda não aconteceu. Para uma situação que não aconteceu, nós usamos o will no sentido de planificar, no sentido de prever, para transformar o verbo no futuro, ok? She will drive a truck. Ela conduzirá um caminhão. O outro exemplo que preparamos para si é I will play football. I will play football. Não estás a jogar agora, não jogaste ontem, mas jogarás, ok? Uma situação que está no futuro. Você fala I will play football, ok? Ou também podia ser I will study English. Eu estudarei inglês. Mas para o teu caso não encaixa porque já estás a estudar agora. Então, depois da aula, se calhar vai jogar futebol, você pode falar I will play football, ok? Eu jogarei futebol. E o último exemplo que temos aqui é Danny, ok? Danny will work in the bank. Danny will work in the bank vai significar Danny trabalhará no banco, ok? É um futuro, é uma situação no futuro. Danny will work in the bank. Danny trabalhará no banco, ok? Aqui temos no presente. Danny works in the bank, que já é uma situação frequente, já trabalha no banco. E aqui temos a frase no futuro, colocamos o will antes do verbo. Mas a interpretação é, por que aqui estamos a falar works e aqui fica simplesmente work? Aqui estamos a falar drives, she drives e aqui está drive. Porque, como já falamos no princípio, ao conjugar o verbo no present simple, na terceira pessoa do singular, o verbo é acrescentado S ou ES. Ok? Nesse caso aqui está she drives, porque está na terceira pessoa do singular. Mas aqui no futuro, como já tem aqui o will, não há necessidade de acrescentar S, porque o will já está a transformar o verbo. Ok? O will é que é o nosso foco, porque estamos a falar do future tense. Não há necessidade. O mesmo acontece com o works. Danny works, porque se for para transformar esse nome com um pronome, qual seria? Obrigado pela tentativa. Seria he. Seria he works. Porque Danny é ele, é o homem, ok? Então, é he works in the bank. Então, é Danny works in the bank. Aqui no futuro, como já temos o will, não há necessidade de alterar o verbo, ok? Então, hoje falamos do present simple tense, falamos do past simple tense e falamos do future tense. Vimos que o present simple tense é para falar das situações rotineiras, ok? For example, I study online English, ok? Situações rotineiras, I play football. E o past simple tense é para situações que terminaram no passado, ficaram lá no passado. For example, I wrote a book ou I read a book. Eu li um livro, ok?
E o outro exemplo que nós temos aqui foi com future tense, que é para situações que estão no futuro. E usamos a expressão will para transformar os verbos no futuro. Como exemplo temos aqui I will play football, ok? Ou I will study French after English, ok? Eu irei estudar francês depois do inglês, tá? Ok? Thank you very much to attend this lesson and don't forget, não esqueça, baixa o conteúdo aqui no PTT, resolva os exercícios e não para de interagir, porque essa interação é que vai nos tornar fluent em inglês. Então, thank you very much. Lembre, a aula passada a próxima aula vamos falar sobre present continuous. É uma aula muito importante. Então, conto contigo na próxima aula. See you next time. I got you, my friend.